Boa tarde aos alunos do 7º ano da escola Helena Esteves. E hoje é um dia muito importante porque hoje é dia de ProERD. Estamos iniciando a nossa 8ª lição. Faltam apenas 2 lições para encerrarmos o ProERD. Espero estar plantando a sementinha do bem e ajudando vocês a fazerem melhores escolhas para a vida de vocês. Então, na nossa 8ª lição, nós vamos falar de um tema muito importante. Vou compartilhar a tela com vocês. Hoje nós vamos falar sobre senso comum. O que é senso comum? Antes de iniciarmos o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre pressão dos colegas. Quem pode me dizer, com as suas palavras, o que você entende por pressão dos colegas? Algum voluntário ou eu vou ter que escolher alguém? Pode repetir, por favor? Yasmin, eu preciso que vocês me digam o que vocês entendem por pressão dos colegas. Para você, Yasmin, o que é pressão dos colegas? Para mim, pressão dos colegas é tipo assim, a pessoa chegar em mim e falar bem assim, vamos ali, eu falar não e ele continuar insistindo. Isso para mim é uma pressão. Muito bem. Então, a pressão pode ser boa e pode ser negativa. Então, no exemplo que a Yasmin falou, quando alguém chama ela para fazer alguma coisa que ela não quer e ela disse que não e a pessoa continua insistindo, então está fazendo uma pressão negativa. Alguém pode me dar um exemplo de pressão positiva? Carlos Henrique, para você, um exemplo de pressão dos colegas com consequência boa. É alguma coisa que você tem que fazer que você não quer, que te pressionando até você fazer. Uma coisa boa, né, Carlos Henrique? Eu espero. Então, é isso aí. Então, pressão dos colegas pode ter consequência positiva ou negativa. Então, a pressão é uma pressão social exercida por pessoas de sua faixa etária para que pense ou atue de uma certa forma. Então, isso é pressão dos colegas. Quando pessoas da faixa etária de vocês, né, pressionam para vocês agir de uma certa forma, para vocês fazerem o que eles acham certo. Então, isso é pressão dos colegas. Agora nós vamos falar sobre senso comum. Senso comum são comportamentos típicos ou comuns de um grupo social. Elas são o que a maioria das pessoas acreditam ser verdade. Então, o que é senso comum? Senso comum é aquilo que as pessoas acreditam ser verdade. Então, por exemplo, quando eu vou pagar uma conta num banco e tem uma fila formada, né, para usar o caixa eletrônico. Então, eu cheguei no banco e já tem a fila lá. O que eu vou fazer? Quem pode me dizer? O que eu devo fazer? A senhora pode repetir, por favor? Eu estou dando um exemplo de senso comum. Então, eu entrei no banco para usar o caixa eletrônico, para pagar uma conta. Quando eu chego lá no banco, já tem uma fila formada. O que eu tenho que fazer? Ficar atrás na fila e esperar a sua vez. Muito bem. Então, eu preciso ficar atrás da fila. Como é que eu sei que eu tenho que ficar atrás da fila? Que eu não posso chegar e ir lá no primeiro lugar? Isso é senso comum. Então, as pessoas, né, já sabem que quando chega em determinado lugar, tem uma fila, você vai ficar no final da fila. Existe uma lei falando que você vai ficar no final da fila? Não. Então, é o que as pessoas acreditam ser verdade.
Então, foi o que a gente aprendeu desde pequeno. Então, senso comum é isso. São as nossas crenças, né? O que a gente aprende dentro de casa, é o que a gente aprende na escola. Por exemplo, quando a gente, na escola, quando vai cantar o hino nacional, a gente aprendeu que todo mundo tem que ficar em pé. Então, você não vai cantar o hino nacional sentado. Então, isso é senso comum. É o que a maioria das pessoas fazem e pensam ser verdade. Agora, peguem o livro de vocês. Nós vamos fazer uma atividade no livro. Questionário sobre senso comum. Só que antes, nós vamos pensar no senso comum entre os colegas, são os comportamentos observados ou percebidos em um grupo social. Então, vocês, com o grupo de colegas de vocês, como que a maioria dos colegas de vocês agem naquele grupo? Então, vocês vão pensar, como que os colegas de vocês agem? Será que eles fazem a coisa certa? Será que eles tomam decisões erradas? Então, a gente vai pensar o senso comum dos meus colegas. Depois, nós vamos pensar no meu senso comum. Quais comportamentos você considera adequado para jovens da sua idade? Então, o meu senso comum, o que eu penso que é certo? O que eu aprendi na minha família, né? Então, a gente percebe que hoje em dia existem muitas pessoas fazendo coisas erradas. E aí, quando a gente vai fazer um estudo, a gente percebe que começa dentro de casa. Então, quando a criança, o adolescente tem uma família desestruturada, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma família que tem o pai e a mãe juntos na mesma casa. Então, às vezes mora só com o pai, às vezes mora só com a mãe, às vezes mora só com a avó, e isso influencia no senso comum da criança. Então, já começa desde casa, como é que é a estrutura familiar, né? Então, a criança já começa a aprender algumas coisas erradas dentro de casa, vai crescendo com aquilo e quando vira adulto faz coisas erradas. Infelizmente, a gente está perdendo as nossas crenças, né? Aquilo que a gente aprende com a mãe, com o pai, o que é certo, o que é errado. E às vezes a gente se deixa influenciar pelos meus colegas, influenciar por outras pessoas que eu admiro. Então, a gente precisa ter o próprio senso comum, aquilo que eu acredito ser verdade e aquilo que eu vou buscar para a minha vida. Vai prestando atenção que daqui a pouco nós vamos responder um questionário e vamos precisar disso. Depois, nós vamos pensar no senso comum dos outros. Então, eu falei senso comum entre os colegas, o meu próprio senso comum e agora o senso comum dos outros. Como as pessoas reagiriam a nossos comportamentos? Então, quando eu tomo uma decisão, as pessoas que estão à minha volta, como é que elas vão reagir? Elas vão me apoiar? É isso que elas esperavam de mim? Então, a gente precisa pensar nessas coisas quando a gente vai tomar decisões. Então, por que a Sargento Paula está falando isso? Parece tão chato. Não é. A gente precisa pensar para tomar uma decisão. Então, eu preciso ter o meu senso comum, só que eu preciso ver se o meu senso comum, se as pessoas que estão à minha volta, elas apoiam esse senso comum. Agora, peguem o livro de vocês, na página 16, tem esse questionário. Nós vamos fazer agora. Então, senso comum, responda às seguintes questões, baseados no que você acha certo. Verifique o espaço abaixo de concordo ou discordo para cada questão. Então, vocês vão ler a questão e vai assinar um X. Eu concordo. Eu não concordo, vou assinar no discordo. Então,
Então, vocês que vão decidir se vocês concordam ou se não concordam. Então, número 1. 40% dos alunos do ensino fundamental e médio já fumaram maconha. Vocês acham que é uma afirmação verdadeira ou falsa? Coloca lá, discordo ou concordo. Todo mundo está me ouvindo, né? Ok. Número 2. Pelo menos 50% dos alunos do ensino fundamental e médio ingerem bebidas alcoólicas. Então, essa afirmação está querendo dizer que metade dos alunos do ensino médio e fundamental, eles usam bebida alcoólica. Será que é verdadeiro ou será que é falsa? Assinem aí. Esse é o senso comum entre os colegas. É aquilo que eu observo nos meus colegas, tá? Então, vocês vão responder de acordo com o que vocês pensam, né, dos colegas de vocês. Número 3. O número de jovens alunos que fumam cigarro caiu nos últimos anos, conforme pesquisa nacional. Então, vocês acham que o número caiu ou aumentou? Então, eu acho que caiu. Então, concordo. Não, eu acho que aumentou. Discordo. Número 4. O percentual de jovens estudantes que consomem bebidas alcoólicas frequentemente vem subindo nos últimos anos. Concorda ou discorda? Depois eu vou passar as respostas para vocês, porque essas informações são pesquisas, tá, gente? Depois eu vou colocar a resposta para vocês. Número 5. Quase todos os jovens do ensino médio acham que está tudo bem em relação ao uso de drogas. Então, quase todos os jovens acham que é normal usar droga. Concorda ou discorda? Agora, é o meu senso comum, aquilo que eu penso que está certo ou errado. Número 6. Minha aparência e como me sinto são importantes para mim. Concorda ou discorda? Minha aparência e como me sinto é importante para mim. Quem acha que é importante a sua aparência, coloca concorda. Quem acha que a sua aparência não é tão importante assim para você, coloca discorda. Não tenho medo de trabalhar duro para atingir minhas metas. Então, para atingir meus objetivos, não tenho medo de trabalhar duro. Concordo ou discordo? Número 8. Eu gosto de estar no controle de mim mesmo e de minhas ações. Essa afirmação aqui é aquelas pessoas que não se deixam influenciar, né? Então, é a pessoa que ela está no comando dela. Então, ela não se deixa influenciar. Número 9. Eu penso nas consequências das minhas escolhas. Concordo ou discordo? Número 10. Eu gosto de como sou a maior parte do tempo. Pronto? Agora nós vamos responder o senso comum dos outros. Como as pessoas que estão à minha volta, elas pensam, como que elas reagem, né? Àquilo que eu faço. Então, número 11. Se um amigo me desse um cigarro e eu não quisesse, eu diria sim, porque eu não feriria os sentimentos dele. Concorda ou discorda? Número 12. Carlos Henrique está acompanhando? Isso. Número 12. É importante que as pessoas de quem eu gosto sintam orgulho de mim.
Concorda ou discorda? Número 13. Se eu me arriscasse muito, meus pais se preocupariam comigo. 14. É importante para as pessoas com quem me importo que eu tenha um bom futuro. E a número 15. Nada do que eu fizer mudará a opinião das pessoas em relação a mim. Será que é verdade essa afirmação? Nada do que eu fizer mudará a opinião das pessoas em relação a mim. Então, agora nós vamos ver a resposta do senso comum entre os colegas. Acompanhe comigo. Então, antes de ver a resposta, quais fatos lhe surpreenderam mais? Nesse questionário aqui que eu passei para vocês, o que chamou mais a atenção de vocês? Quem pode me dizer? O senso comum dos colegas, o seu próprio senso comum ou o senso comum dos outros? O que chamou mais a atenção? Para mim, chamou o senso comum dos outros. Muito bem. E para esse aluno aqui do Galaxy J6, seu nome? Kaique, Kaique, para você, o que mais chamou a atenção? meu senso comum. Muito bem. Então, vamos ver a resposta do senso comum entre os colegas. Então, número 1, 40% dos alunos do ensino fundamental e médio já fumaram maconha. A resposta é discordo. Vocês acertaram? Alguém colocou concordo na número 1? Eu coloquei porque eu não tinha entendido ainda, mas aí eu pensei que era discordo mesmo. Então, a informação, 40% dos alunos. Então, a gente pensa, na nossa cabeça, no nosso senso comum, a gente pensa que todo mundo usa droga, a gente pensa que todo mundo bebe, a gente pensa que todo mundo fuma. Só que pesquisas foram feitas e chegou à conclusão que não é verdade. Não é 40%. Com certeza esse número é bem menor. Então, tem muitos jovens que não fumam, que não bebem, e tem muitos jovens que fazem as escolhas certas, que estudam, que são bons filhos. Então, quando os meus colegas chegar para mim e me oferecer alguma coisa que eu não quero, e vir com aquela história, todo mundo bebe, todo mundo fuma, larga de ser careta. Então, é mentira, tá? Então, foram feitas pesquisas e não é isso que as pessoas estão fazendo. Número 2. Vamos ver se vocês acertaram. Pelo menos 50% dos alunos do ensino fundamental e médio ingerem bebidas alcoólicas. Também discordo, né? Negativo. Não é tantos que usam bebida alcoólica. Claro que a gente sabe que tem alunos, né, adolescentes que já estão tomando cerveja, que já estão tomando vinho, mas não são metade, né? 50%. São casos, né, isolados. Então, a gente não pode, eu vou fazer porque todo mundo faz. Não, você tem que ter o seu senso comum, você tem que ter a sua própria opinião e não se deixar influenciar, porque todo mundo faz, porque todo mundo pensa daquele jeito, porque todo mundo gosta de rock, eu vou gostar também. Não, você tem que ter a sua própria opinião. Número 3. O número de jovens alunos que fumam cigarro caiu nos últimos anos. Verdadeiro. Então, alguém colocou diferente aí? Alguém achou que aumentou? Não, né? Graças a Deus. Infelizmente, gente, muitos adolescentes fazendo uso do narguilé,
Ah, o narguile, sargento. Narguile não tem nada a ver, mas o narguile, ele é 1000 vezes pior do que um cigarro. Já foram feitas pesquisas e chegou-se à conclusão de que uma hora você usando o narguile é como se você estivesse fumando 100 cigarros. Então, dentro de uma hora com o narguile, você está usando 100 cigarros. Então, é muito pior do que o próprio cigarro. Infelizmente, no nosso país, não existe ainda, né, leis mais duras que proíbam. Então, tem muitos lugares que a pessoa chega lá e pode usar, né, tranquilamente o narguile. Mas as pessoas têm que ter consciência, gente. Vocês, adolescentes, né, ah, o meu colega, meu irmão usa, é muito legal. Ah, porque ele usa, eu vou usar também. Então, a gente tem que ter consciência do que faz bem para nós. Então, muitos jovens, né? Pessoas jovens já estão tendo casos de câncer. Aumentou muito os casos de câncer provocados pelo narguile. Então, o narguile é 1000 vezes pior do que o cigarro. Número 4. O percentual de jovens estudantes que consomem bebidas alcoólicas frequentemente vem subindo nos últimos anos. Então, discordo, né? É negativo. Quase todos os jovens do ensino médio acham que está tudo bem em relação ao uso de drogas. E também, conforme pesquisa, é negativo. Então, aquela história, ah, todo mundo usa, todo mundo fuma, todo mundo bebe, meus amigos, todo mundo que eu conheço. Então, a gente pode observar que muitos jovens, graças a Deus, não usam cigarro, não usam bebida alcoólica e fazem boas escolhas para a sua vida. E eu espero que vocês, né, que vocês sejam esses jovens, né, na escola de vocês, onde vocês moram, no bairro, na rua de vocês, que vocês deem exemplos para os outros jovens que convivem com vocês. Agora, na página 17, tomada de decisão pessoal. Então, eu vou dividir um texto para cada aluno. Vocês vão ler esse texto e vai responder essas perguntas aqui embaixo. Então, eu vou ler o texto aqui, a minha historinha. E, número 1, o que você faria? Se fosse com você, o que você faria? Número 2, o que a maioria das pessoas da sua idade faria? Então, você vai dizer para mim, se fosse comigo, eu ia agir assim, mas a maioria dos jovens ia agir de outra maneira, ou então ia agir do mesmo jeito que eu. Número 3, o que seus pais querem que você faça? Então, a número 3 é o senso comum dos outros, né? A minha família, o que a minha família espera de mim? O que os meus pais me ensinaram? E o que eles desejariam que eu fizesse nesta situação. E a número 4, nós vamos observar quais as semelhanças e diferenças nas nossas respostas. Então, a número 4 eu vou fazer com vocês. Então, o Samuel vai ficar com a historinha A, Yasmin B, Carlos Henrique C, Kaique A e o João Victor B. Então, 3 longos minutinhos para vocês lerem a historinha e pensar nas respostas aí que nós vamos responder juntos. Vamos iniciar. Eu vou ler o texto e aí eu vou perguntar para vocês a resposta de vocês, tá bom? Então, vamos começar com a historinha C, cenário C, que é o Carlos Henrique, né, Carlos Henrique? Então, eu vou ler, tá? E vou perguntar para você as respostas. Cenário C. Você está tentando entrar para o time de basquete. Você está acabando de sair após um teste e você se depara com Davi. Ele é um garoto bem conhecido. Ele cochicha com você para sair com seus amigos que fumam maconha atrás da escola. Se você for, todos os amigos de Davi
irão esperar que você fume também. Você sabe que se for pego, perde a chance de entrar para o time de basquete. Carlos Henrique, número 1, o que você faria nessa situação? Eu não iria. Não iria, né? Número 2, o que você acha? A maioria das pessoas da sua idade iriam ou não iriam? Não iria. Bem, número 3, o que seus pais desejariam que você fizesse nessa situação? Eu não fosse. Eu não fosse, né? Então, a historinha do Carlos Henrique, todas as respostas foi negativa, né? Muito bem. Então, essa foi a semelhança na resposta dele. Então, parabéns, Carlos Henrique. Espero que você use, né, de forma positiva, que você tome essas decisões de forma positiva para a sua vida. Cenário B. Yasmin, você está em uma loja de conveniência com seu amigo e vocês observam que o balconista nunca presta atenção se alguns salgadinhos saiam despercebidos. Você nunca roubou nada em sua vida. Número 1. O que você faria nessa situação, Yasmin? Você pegaria ou não pegaria os salgadinhos? Liga o microfone. Eu não pegaria. Ok. Aproveitando o exemplo, Yasmin, tem algumas pessoas no supermercado, eu já vi, que na seção de frutas, por exemplo, onde tem uva, eu já vi pessoas pegando uva e experimentando. Tá certo, Yasmin? Não. E as pessoas falam que, não tem problema, é só uma uva. Estou experimentando para comprar. O que você acha, Yasmin? É só uma uva, mas também não é certo, né? Pegar uma uva que o dono do mercado pagou por ela e você está experimentando uma uva, você talvez nem vai comprar a uva e está experimentando uma coisa que você não vai comprar. Exatamente. Então, a gente sabe que é errado, né? Que praticamente é um furto, porque eu não paguei por aquela uva. Então, aquela historinha, é só uma, né? O que tem? Não vai fazer falta. Então, da mesma forma dessa historinha aqui. Um salgadinho, vou experimentar o salgadinho ali. O balconista, ele não tem controle. Quem que vai saber se eu peguei ou não? Então, é isso que acontece. Então, às vezes, as pessoas tentam influenciar a gente para fazer coisas erradas. Número 2, Yasmin, você acha que a maioria das pessoas da sua idade, pensando nos colegas da sua sala, você acha que a maioria dos seus colegas, eles iriam pegar o salgadinho ou iriam fazer igual você, não pegar? Eu acho que não. Você acha que os colegas da sua sala são todos honestos, que ninguém ia pegar o salgadinho? Um pouco sim, um pouco não. Tá vendo? Muito bem. Número 3. E os seus pais, Yasmin, o que eles esperam de você? Que eu não pegue aquilo que não é meu. Muito bem, porque seus pais, né, te ensinaram desde pequena que você não pode pegar aquilo que não é seu. Então, às vezes, eu já vi casos. Não. Eu já vi casos de pais que ensinam o filho a pegar, a fazer o errado. Então, a gente que trabalha nessa área policial, a gente já teve que conduzir pais que estavam levando o filho para pegar as coisas, né, do mercado escondido. Então, infelizmente, são pais, né, que estão colocando o filho para fazer coisas erradas. Então, graças a Deus que vocês, né, tiveram uma boa educação e que os pais de vocês apoiam vocês a fazerem coisas certas. Agora, cenário A, o Samuel e o Kaique. Você está em casa
com seus irmãos mais velhos. Eles querem ir a uma lanchonete, mas eles não têm dinheiro suficiente. Eles querem que você pegue dinheiro emprestado, né? Tá entre aspas aí, emprestado, da bolsa de sua mãe, que está aberta na mesa de cozinha. Só um momentinho aqui que minha bateria. Pareceu uma abençoada no final da aula. Então, continuando. Eles querem que você pegue dinheiro emprestado da bolsa de sua mãe, que está aberta na mesa da cozinha. Você sabe que sua mãe ficaria muito zangada com você por pegar o dinheiro sem pedir. Samuel e Kaique, liga o microfone, por gentileza. Número 1, Samuel, o que você faria nessa situação? Não pegava. E você, Kaique? Também não pegava. Espero que vocês estejam sendo sinceros, né, gente? Que às vezes... Sim. Ah, que bom! Muito bem. Número 2, para vocês, pensando nos colegas que convivem com vocês, o que a maioria das pessoas da sua idade fariam? Kaique, o que a maioria dos seus colegas iriam fazer nessa situação? Não pegaria também. E você, Samuel? Não pegaria. Muito bem. O que seus pais querem que você faça? Samuel. Que não pegue. Você, Kaique? Eu podia pedir para eles, se eles deixassem. Isso, muito bem. Então, vocês podem observar que, na número 4, quais as semelhanças e diferenças nessas respostas? Então, quando eu pergunto, igual eu perguntei para o Samuel, ele fala que eu não ia pegar o dinheiro. Número 2, a maioria dos jovens pegaria? Não pegaria. Número 3, o que seus pais querem que você faça? Que não pegue. Então, pode observar que é a mesma resposta para todas as perguntas. Que bom, né? Que vocês estão indo por esse caminho. Então, essa situação de pegar o dinheiro emprestado, né? Então, se o dinheiro está ali na bolsa da minha mãe, eu não pedi para ela, então eu não posso pegar aquele dinheiro, não é meu, é da minha mãe. Então, a gente vê muitos casos de pessoas que, infelizmente, se envolvem com drogas e começam a pegar as coisas, né, emprestado de casa e começam a trocar na boca de fumo. Então, gente, é muito triste, né? Então, a pessoa deixa de seguir, né, o senso comum dela, né? Ela deixa de fazer o que é certo e começa a fazer as coisas erradas. Então, às vezes, esse tema de droga, ai, nossa, eu já sei, todo mundo sabe, todo dia fala a mesma coisa, mas só a pessoa que convive, a pessoa que vive mesmo a experiência, que sabe, né? As pessoas que têm alguém que usa entorpecente na família, que sabe, é um mundo sem volta, às vezes. Então, é muito triste. E a pessoa, quando usa entorpecente, faz o tratamento, ela vai ter